Pessoal, Vida Pura, que nos acompanha aqui toda sexta-feira. Mais uma vez estamos juntos, é um prazer. E hoje nós vamos fazer um bate-bola aqui, eu e o Davi, a respeito do que vocês assistiram no programa anterior sobre o jogo das afeições. Vamos deixar de uma maneira mais prática e clara para o seu melhor entendimento. Combinado? Então agora a gente vai assistir a vinheta, muito bonita. Eu sempre elogio a vinheta porque eu gostei demais. Diretor, foi 10, mano. Você é fera no que você faz. Solta aí essa vinheta e já deixa seu like, que só a vinheta já vale o like. Graças e paz, galera, Vida Pura. Tudo bem com vocês? Um prazer estarmos juntos aqui mais uma sexta-feira para a glória de Deus. Quem diria, hein? Esse programa entra mês, acaba mês e toda sexta-feira, graças a Deus, nós estamos aqui. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal da Telmídia, onde nós estamos realizando o programa Vida Pura diretamente nos estúdios da Comev aqui em São Paulo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Olha, nós recebemos alguns testemunhos, né? E um nos chamou muita atenção de uma pessoa que nos assistiu da Angola. E eu tenho certeza que a mensagem está chegando lá em outro continente, porque você também está compartilhando. Então compartilha este programa para que mais pessoas possam assistir e serem abençoadas. É um tema sempre polêmico, você sabe disso. Então nós contamos muito com a sua participação, divulgando para que outros possam ver. Combinado? Bom, hoje aqui comigo o meu parceiro, irmão, Davi Nascimento. Graças e paz, meu jovem. E aí, Felipe, voltamos. Tamo junto. Fico muito feliz de ver os programas que você participou, sozinho, né? Comandando isso. Alegra muito meu coração. Glória a Deus. E tô feliz de estar aqui hoje com você para uma tarefa que eu vi que não é tão simples assim. Você gravou um programa sobre o jogo das afeições. Não é um tema tão simples, é um tema a ser trabalhado, por isso a ideia de a gente criar mais um programa sobre isso, bater uma bola, trocando uma ideia, tentando trazer uma parte bem prática, né? Uma aplicação daquilo que a gente já vê acontecendo diariamente dentro do Ministério Vida Pura, mas para que as pessoas possam entender um pouco mais. E aí fica um recado para você que está aí. Se você está vendo esse programa hoje, né, e não viu o programa anterior, é importantíssimo que você veja, porque o que nós vamos falar aqui hoje é a continuação daquilo que o Davi já ensinou no programa anterior. Então, combinado? Vai lá, assiste, tá bom? Se você tá no ao vivo, não, fica com a gente até o final, beleza? Depois você vai lá e assiste, aí volta aqui e assiste de novo. Mas se você já tá vendo fora da sexta-feira, para aqui, para tudo. Vai lá no outro programa, assiste, tem a ideia completa na sua mente e volta aqui que vai ser bênção na sua vida, beleza? Bora lá, Davi. Como que a gente pode começar isso? O que você entendeu do jogo das afeições, Felipe, nos programas? Só para ver se talvez eu não falei, sei lá, em outra língua aqui, que foi tão difícil. Mas isso eu não entendi o correto, né? Mas por uma limitação minha, não daquilo que você explicou, né? Cara, eu tenho visto... Vou falar assim, bem básico, tá? As pessoas, elas procurarem respostas e preencher vazios em lugares errados. E dessa forma elas não têm uma própria identidade delas estabelecida, de quem elas são, e elas começam a procurar o complemento da vida delas naquilo que falta para elas. E, é claro, elas estão procurando em lugares errados, em pessoas erradas. E não sei se o termo certo é pessoas erradas, porque também não tem pessoas certas. Mas deu para entender. Nesse caso, né? Mas elas estão procurando de maneiras erradas, né? Formas erradas. E ficam reféns de si mesmas e dos próprios desejos, dos próprios sentimentos. Estou viajando muito naquilo que você quis ensinar. Não, isso mesmo. É isso mesmo. Até a busca no vício da pornografia vem dessas afeições. A questão
é que a gente não foi treinado para lidar com as nossas afeições. A gente simplesmente é jogado assim, vai que vai, isso aí e tal. Mas, por exemplo, eu vejo, no seu caso, eu vejo você buscando construir uma realidade de compreensão das afeições na sua filha, né? Vejo você ali permitindo que ela interaja com Deus de uma maneira correta, né? Porque, Davi, tem maneira errada de lidar com Deus? Tem. Se assistiu às aulas, percebeu que tem maneiras erradas de lidar com Deus. E eu vejo isso. Mas, por exemplo, você acha que vendo o seu panorama da sua vida, você acha que na sua vida tiveram ou não afeições distorcidas? Você soube lidar sempre bem com o seu jogo das afeições? Como você enxergou isso na sua vida? É claro que não, né? Senão não tinha virado um viciado em pornografia e masturbação também, né? E escravo da fornicação, né? Eu vejo que... algo que eu percebi não faz tanto tempo assim, que eu tenho até usado agora nos aconselhamentos com as pessoas. Um fator agravante para mim é que eu nasci num lar cristão. E eu romantizava o que era esse cristianismo. Então eu meio que espiritualizava a coisa toda e achava que lá na frente eu não ia ter nenhum tipo de problema ou complicação com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu estava vivendo no dia a dia. Eu olhava a exposição de homens, né, que eu admirava, né, sei lá, um pastor, um pregador, falava, caramba, modelo perfeito, livre de qualquer sentimento ruim, de qualquer tentação, de qualquer desejo impuro, de qualquer conflito familiar. Esse cara é maravilhoso, eu quero ser como ele. E aí eu não alcançava esse padrão, muito pelo contrário, eu estava andando cada vez mais distante, porque a minha frustração também me levava ao pecado. E eu falava, cara, aquele é um padrão inalcançável. Só que ao mesmo tempo, eu não sabia que ele não era aquela perfeição toda. Então eu projetava modelos dos quais eu queria ser igual, romantizando, não sei se estou conseguindo me fazer entender, um cristianismo que se fosse só coisas boas, imune a qualquer situação. Como, por exemplo, nós tratamos pessoas viciadas em pornografia e masturbação. Mas pornografia e masturbação é só um comportamento pecaminoso, distorcido. E ele é fruto de um desejo ou uma emoção distorcida, pecaminosa. Ah, então beleza, vamos tratar os desejos e as emoções. Não. Eu creio que isso é fruto de uma crença. Então eu preciso ter uma crença enraizada que molde não necessariamente os meus desejos e as minhas emoções. Porque não é porque eu creio em Jesus que eu vou deixar de sentir algum tipo de desejo ou algum tipo de emoção. Mas por eu crer em Jesus e ter essa fé enraizada, eu vou, mesmo tendo um desejo ruim, uma emoção ruim naquele momento, ter um comportamento baseado na minha crença e não no meu desejo. E o que eu vejo do jogo das afeições e que eu vivi por muito tempo é que eu queria resolver isso dentro de mim, esses desejos, essas emoções, para que elas deixassem de existir. E hoje eu vejo que isso não vai acontecer. Claro, tem coisa que vai mudar, tem coisa que vai deixar de ser o que é, mas tem coisa que vai permanecer. E tudo bem. Porque a graça que esse Deus que eu sirvo me dá, apesar de sentir algo, faz com que o meu comportamento seja de acordo com aquilo que eu creio e não aquilo que eu sinto. E eu acho isso tão complexo e o programa, né, anterior que você falou sobre isso, ele é tão profundo que é até difícil. A gente vai precisar ficar 1 mês, 2 aqui falando sobre isso, porque talvez você tenha tido uma compreensão, e glória a Deus por isso, pela direção do Espírito Santo na sua vida, Amém. Uma compreensão muito profunda do que o ser humano está vivendo hoje. E buscando algo que não vai acontecer muitas vezes, de resolver esse lado interior, porque Deus não está preocupado em última instância em resolver isso. Mas apesar disso, se revelar como um Deus que nós podemos crer e que nós eu ia falar sobre comportamento. Mas nós nos comportamos de uma forma baseada naquilo que nós cremos, não naquilo que nós sentimos.
Só que a galera fica nesse jogo de afeições mesmo o tempo todo e não sai do lugar. Não sei se você percebeu, mas na sua fala você já traz aí, de forma comprovadamente, para ir além... Porque por as aulas que foram dadas, os últimos programas, né? Eu tenho visto em falar aula. É que você dá muita aula, né? Todo dia você dá aula. Mas os programas que foram dados, eles podem ser só visões teóricas. Mas o seu relato, ele comprova a necessidade de ser estabelecido os 4 fatores de relacionamento ali que foram trazidos: relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com as figuras de autoridade e relacionamento com o mundo além do seu. Porque, primeiro, você falou que você trouxe aí uma crença raiz de uma visão de mundo. Aí você trouxe a figura de líderes cristãos que foram... A sua compreensão da perfeição desses líderes foi o bastante para você romantizar e criar uma compreensão do cristianismo. Isso desagou na sua compreensão do próprio Cristo, do próprio Deus, do próprio evangelho dele. E você foi, em cada uma dessas buscas aí, fazer essas 3 coisas que eu disse no programa anterior, que é a busca de quem está nas afeições distorcidas, né? E que é a busca por se ver, por se conhecer, a busca do seu eu nas coisas, a busca para preencher lacunas do seu eu caótico que você guardou na gaveta. Não tem coragem de encarar, mas você quer resolver, mas você não tem coragem de encarar. Então você pega alguma coisa e joga lá dentro da gaveta, aí o seu eu caótico se vira. E também, se não cumpre nenhuma dessas duas, então pelo menos me dê algum prazer aí para eu ter um respiro, um fôlego para continuar minha busca em outro lugar por essas 2 outras coisas. E aí você, não sei se você percebeu, mas você lidou dessa forma com cada uma dessas coisas aí. Não encontrou numa, foi na outra. Não encontrou numa, foi na outra. Aí você foi para pornografia. Então, ou seja, relacionamento com Cristo não foi construído, não foi estabelecido como deveria. O relacionamento com você mesmo não foi estabelecido, construído como deveria. O relacionamento com as figuras de autoridade não foi, porque você passou a ver as figuras de autoridade... É 880, né? Ou você vê elas como um lixo, um bagaço que não tem... referência nenhuma ali para eu ser seguida, ou você vê como algo heróico, perfeito, e tudo mais. Nunca é a coisa equilibrada de Romanos 12, versículo 3. E aí você interagiu de forma errada com o seu relacionamento com Cristo, de forma errada com o seu relacionamento com você mesmo, de forma errada com as figuras de autoridade e, obviamente, no seu relacionamento com o mundo além do seu, a pornografia é a resposta de que você, do jeito que você foi procurar aí, né? E é muito real isso. É uma coisa que eu me preocupava muito quando eu trabalhei com os adolescentes, porque você viu que foi falado, né? No estabelecimento e na construção do relacionamento com Cristo, ajudar eles a entenderem que, no discipulado, que Jesus não é um ídolo. Porque senão eles iam tratar Jesus da mesma forma que eles tratavam o vocalista, sei lá, da banda de K-pop que eles gostam. Entendeu? E não é trocar um ídolo pelo outro. Entendeu? É abandonar a idolatria como lógica do coração. Então Jesus não é um ídolo. Não é romantizar. Jesus é alguém real. É trazer Jesus para a minha realidade. E dentro disso, nos outros relacionamentos também era a mesma preocupação. Porque no jogo das afeições, nas afeições distorcidas, se não se estabelece a saúde do relacionamento com Deus, e aí começa a ir para essas 3 buscas aí que eu falei, o que você acha que eles iam começar a fazer comigo? A mesma coisa que você fez com os pastores lá que você via a perfeição. E sabe qual é o problema? Você acabou de falar, vai do 8 para 80. Eu vi a perfeição, de repente a perfeição virou hipocrisia na minha cabeça. Aí eu generalizei a hipocrisia. Sai fora. Não serve para mim. E eles vão fazer Todos os líderes são assim. Todos, generalizar. E eles vão fazer isso com você. Eles vão te conhecer e ia ver, nossa, o Davi não é esse super crente que eu idealizei. Nunca você transmitiu isso, você está mostrando um caminho. Mas eu idealizei. E aí a frustração é maior ainda. Então, por isso que quando eu percebia que, tipo assim, eu estava me tornando no coração deles, nossa, o cara, eu já... Não, pera aí, gente. E por isso que eu fazia sempre questão de, nos momentos de prestação de contas, eu prestar contas primeiro. Entendeu? Ó, gente, essa semana eu tive um pouco mais de dificuldade nisso aqui. Então, para justamente quebrar essa ideia de perfeição, para eles não virem até mim buscando isso, para eles enxergarem que
ali a minha figura era como alguém que iria ajudá-los e viver junto, que é algo que eu bati na tecla também nos programas que eu gravei aqui, que também a gente tem muitas vezes essa ideia de líder na vida, né, Felipe? De chegar e, olha... Eu gosto muito de uma frase sua que você sempre falou assim, olha, a gente não fala, ó, vai por ali, aquele é o caminho. Não, esse é o caminho, vem com a gente. É ir junto, mas é difícil ver pastor descer do salto, né? É difícil ver líder descer do salto e ser alguém que... Não é o pastor que tem cheiro de ovelha. Não, o pastor é uma ovelha. E é interessante, Davi, o que você está falando, olhando até para o olho de quem está assistindo ali, que esse lance, né, de, olha, venha por esse caminho. Venha por esse caminho, o caminho que nós estamos trilhando. Porque a gente não chegou na linha final. Então, não é que a gente chegou, ei, estamos aqui em cima, nosso processo terminou, né? E o que eu acho que às vezes falta um pouco é essa humildade. Eu não estou exaltando a minha humildade não, tá? Mas a humildade de falar, olha, vamos viver um processo juntos, né? A gente está mais adiantado no processo. Então, a gente, liderando Vida Pura, a gente está mais adiantado nesse processo. Mas ainda é um processo que requer que continuemos e estamos convidando pessoas a caminhar junto conosco nesse processo. Eu fiquei pensando muito nesse lance de transformar Jesus no ídolo. E eu tenho uma percepção minha, tá? Isso é muito pessoal meu. Quando que eu transformo Jesus num ídolo? Quando eu acho que ele vai resolver todos os meus dilemas interiores. É como se eu colocasse ele numa posição de que, olha, resolva tudo que eu sinto. Faça isso agora, nesse momento. Eu vou orar e eu vou pedir e você vai resolver agora todo o sentimento ruim que eu tô sentindo aqui. A minha tentação por pornografia, por masturbação, por sexo, as minhas decepções, as minhas frustrações. Resolva tudo. Resolva. Aí ele não resolve, aparentemente. Ele não resolve. Porque ele não me convidou para resolver todos os meus problemas interiores. Ele me chama, ele me oferece uma salvação. Me diz uma realidade de mundo que eu vou enfrentar aqui. Ele não vai me dar todas as respostas que eu quero. Ele vai me dar as respostas que eu preciso. E nem sempre essas respostas que eu preciso, a princípio eu vou concordar muito. Ah, é isso aí mesmo e tal. Porque eu quero o que eu quero. É a boa e perfeita e agradável vontade dele. Exato. E às vezes eu não entendo que ele está usando tudo isso, como diz Romanos 8, 28 e 29. Que todas as coisas estão cooperando para que a imagem dele, de Jesus, seja formada em nós. Então eu não olho para ele como um salvador e um senhor. Salvou a minha vida da morte eterna, da perdição eterna, me resgatou da sepultura, a morte não é o fim. E agora ele é o meu senhor, eu me submeto a ele. Eu olho como uma pessoa que resolve. Eu quero me relacionar com aquele que resolve. É igual a gente trocar o pastor, trocar... eu quero alguém que resolva meus problemas, né? Que nem a gente recebe muitas pessoas todos os dias. Como se fosse assim, resolve meu problema. Principalmente quando é pai, né? Resolve o problema do meu filho aí, né? Endireita ele. Então, não, pai, vem que a gente vai te ensinar. E você vai ser instrumento na vida do seu filho, né? Como a gente tem visto muitos testemunhos toda segunda-feira nas nossas reuniões de aconselhamento do programa de renovação da mente. Os pais, as mães testemunhando a transformação dos filhos, né? Que eles estão vivendo esse processo. Mas Jesus é o ídolo que a gente joga, resolva a minha vida. E isso é muito egoísta. Ele me chama para muito mais do que isso, ele me chama para um relacionamento com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Não é porque ele está comigo que eu não vou andar no vale da sombra da morte. Exato. Ele vai estar lá comigo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar comigo. Então eu acho que as pessoas que estão vivendo esse jogo das afeições são pessoas que ainda não enxergaram quem é o Cristo verdadeiro. É duro falar isso, mas é uma percepção minha. Elas estão idolatrando esse Jesus, mas não estão vendo o Salvador e o Senhor de suas vidas, que convida para um relacionamento que, olha, não é resolver todos os seus dilemas interiores. Porque tem coisas que é necessário que passemos para o nosso próprio amadurecimento. E a cada manhã as misericórdias dele se renovam. E a graça para aquele dia é derramada, né? Você, vou usar a sua vida como exemplo. Você enfrentou problemas recentes, né?
enfrentou a questão do seu pai, problemas de saúde da sua mãe. Mas Deus não derramou graça na sua vida um dia antes. Naquele dia, quando o problema aconteceu, Deus derramou graça dele sobre você para você suportar aquele dia. No outro dia, Deus derramou graça para que você pudesse suportar e ter sabedoria para lidar com situações. Aí no outro dia que você precisou tomar decisões, Deus derramou graça na sua vida para aquele momento. Ele não precisa te derramar um balde hoje. Ele vai derramando conforme a necessidade. E nisso você vai aprendendo a se relacionar com ele. E aí sim, esse jogo das afeições começa a ir para o seu devido lugar. Você não é mais o cara que vai, poxa, eu vou recorrer à masturbação para trazer alívio. Eu não preciso do Felipe para resolver o meu problema. Eu tenho o Felipe ao meu lado para caminhar comigo e me ajudar nessa questão, mas não preciso dele. Resolva. Não, me ajude. Claro, vamos junto, a gente tá junto nessa. Entende a diferença? Claro. E eu falei alguma besteira da sua vida? Não. É isso que eu enxergo em você, tá ligado? Amém, porque quando glória a você Deus. ministra essa aula, eu sei que é difícil, né? Que você deu uma aula no programa. Mas eu acho que você é um cara que tem muita autoridade hoje pra falar sobre isso. Porque aí você vai falar assim, mano, agora o Felipe tá viajando, velho. Eu sou esse cara? Você é. Porque Deus tá fazendo isso na sua vida. Por isso que ele te deu autoridade pra falar desse assunto. E isso tá servindo de bálsamo pra você mesmo e uma mensagem de esperança pra outros que ouvem quando você fala. Amém. Glória a Deus. É uma compreensão que, se for estabelecido dentro de casa, né, nos cultos domésticos, se quem dera tivessem, né, cultos domésticos nas casas, né, estabelecer, né, uma visão saudável sobre como se relacionar com Deus, com as pessoas, com as figuras de autoridade na sua vida, com o mundo que está lá fora, faria total diferença na vida dos adolescentes, porque a gente vê tantas mulheres, homens também, que estão casados e buscando muitas vezes no seu cônjuge essas respostas. Vamos trazer isso em uma aplicação prática. E a gente até estava conversando antes de gravar o programa, né? Pô, mas se a gente falar tal coisa, usar tal exemplo, né? Mas depois a gente chegou na conclusão, pô, mas o que mais tem são essas coisas que chegam para nós, né? Vários exemplos. Você falou sobre casamento. Então nós temos visto, por exemplo, acontecendo muito dentro do Vida Pura. Mulheres que se casam para suprir a figura paterna. Casa com fulano, não entendendo o que é um casamento, um marido e uma mulher, mas para suprir a figura paterna que não teve. Porque desde o final, no início da adolescência, já invertia a ordem das coisas, tratava as suas afetividades de maneira sexualizada, quando tem que ser o contrário. Já era uma inversão ali de valores e passa a ter essa lógica como lógica para todos os relacionamentos. Não só no ambiente de relação humana. Muitas vezes a gente tem afeições distorcidas até com coisas, situações. Temos, por exemplo, a gente passa a ver o nosso emprego como o nosso lar, muitas vezes. A gente inverte. O cara que já está cansado da esposa, que não sei o que, já é viciado em pornografia, ele passa a ver mais e aí... Dói falar isso, mas tem os caras até da igreja que depois do trampo tem a chopada com os amigos. É sempre na fuga. Entendeu? Por quê? Porque você entende a inversão das afeições? Ele passa a ver o ambiente dali dos brothers como o novo lar dele. Até um amigo meu, você queria te cortar, mas não perde o raciocínio não. Ele falou pra mim esses dias assim, eu não trabalho muito, mas eu tô sempre no trabalho. Justamente fugindo. Exatamente. Do relacionamento. Exatamente. Aí o cara, às vezes, que é o workaholic, né? Que é viciado no trabalho. Mas por que ele é viciado no trabalho? Porque ele começou a colocar no trabalho essa visão do suprimento de todas essas outras afeições aqui. Por quê? Porque ele não encara o eu caótico dele. Ele não leva diante de Deus e mata o seu eu e nega a si mesmo para que Cristo seja a realidade dele. Ele não vive Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Ele não. Mas ele também não trata. Ele não entrega, mas também não trata. Ele fica construindo um novo universo de si. Aí ele vai para a pornografia, para se ver como um machão que vai ficar sei lá quantos minutos ali sem ter o orgasmo. Aí ele vai para outras coisas. Ele vai... Então, pro sexo, ter a promiscuidade, várias coisas. Parceiras. E aí ele começa a ver a esposa agora não mais como esposa.
ele vê a esposa como... A esposa é o lugar, digamos assim, onde eu vou me afirmar nas coisas que eu não consegui me afirmar. Me vejo como alguém inferior. Vou buscar nos meus amigos, na esposa, no trabalho, essa afirmação para não me ver mais como inferior. Ou a esposa, muitas vezes, também passa a se ver, não vê mais o marido dentro de casa como o homem da casa. Aí no trabalho tem as amigas ou os amigos que dão mais atenção para ela. As sementes do adultério começam a nascer aí. Por quê? Afeições que foram distorcidas. É como se fosse a ideia do reflexo condicionado, que a gente já falou aqui nos programas anteriores. Eu passo a ver sexo numa cadeira. É a mesma coisa, ela passa a ver a realidade de um homem mesmo, capaz de ser marido dela, em outro que não é o marido dela. E por aí vai. Cara, agora você tocou numa ferida muito grande. A sociedade está doente, digamos assim. Mas você projetar no outro aquilo que você gostaria de ter, porque você não tem dentro de casa, né? Você falou aí agora, né? Do trabalho. Isso pode acontecer até mesmo conosco, né? Nós somos conselheiros bíblicos, trabalhamos aí na restauração de casamentos e às vezes as esposas podem olhar para nós e falar: caramba, eu queria que meu marido fosse como você. Queria que meu marido fosse como você. Caramba, queria que meu marido fosse como você. E o coração sempre inclinado para satisfazer o próprio desejo. Sempre inclinado para satisfazer o próprio desejo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que vocês estão entendendo. E eu vou pedir para o Davi repetir os quatro quesitos aqui que ele está tratando, desde o outro programa, sobre o jogo das afeições, para ficar cada vez mais claro para vocês. A conexão que a gente está fazendo isso para o pecado sexual. Isso sempre vai desembocar em pecado sexual. Né? Sempre, eu estou generalizando? Tá, então 99% das vezes. Na pornografia, na masturbação, no adultério, na fornicação, na promiscuidade, né? Na rotatividade de parceiros. Hoje a gente vê isso muito com as meninas. Elas não têm um pai presente em casa, então elas vão se relacionar com o maior número de meninos possível. E aí elas também vão se relacionar com as meninas, porque elas, esse toque de afeto que eu recebi da minha amiga, caramba, né? Senti uma sensação tão gostosa. Será que eu sou bissexual? Será que eu sou homossexual? Né? Poxa, mas e se eu experimentar um beijo, né? E se eu der abertura pra isso? E aí vem a propaganda, vem o cinema. Aí vai estar isso estampado em todos os lugares. Vem todo mundo dizendo, sim, você está certo. É isso mesmo. E a igreja, ó... calada. Repete os 4 aí, Davi, por favor. Aí. As 4 bases os 4 fatores de relacionamentos que precisam ser estabelecidos em Deus para que o adolescente, a criança, até o adulto, ele possa viver o jogo das afeições da maneira correta e ser vencedor nesse jogo das afeições, que é relacionamento com Deus, relacionamento... Tô ajudando o editor aqui. Vamos lá, que são relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, no caso do adolescente, do adulto, enfim, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com as figuras de autoridade e relacionamento com o mundo além do meu. Se isso não for estabelecido, o adolescente, a criança, o adulto vai estabelecer outra lógica que ele ou ela vai usar em tudo, em todas as interações que ele tiver, sejam interações com humanos ou interações com situações, interações consigo mesmo, interação com sonhos, ideais, objetos e por aí vai. Que é a busca por encontrar em tudo isso partes dele, partes do seu eu, que é a busca por encontrar nele elementos que ajudem a preencher a lacuna do seu eu caótico, que ele prefere não encarar de frente, mas ele joga lá para tentar tratar de alguma forma, ou encontrar algo que lhe dê prazer para que ele possa dar uma respirada enquanto ele vai para outro lugar ou situação procurar essas duas coisas anteriores. Aí a gente entra no que a gente chama de afeições distorcidas,
em meio ao jogo das afeições e não afeições segundo Cristo. Eu acho que a gente vai precisar fazer um programa para cada uma dessas. Essa primeira de relacionamento com Deus tem sido, você sabe muito bem disso, um dos grandes problemas que a gente enfrenta dentro do Vida Pura. É o básico para qualquer coisa na vida, e as pessoas chegam com uma visão tão distorcida do que é isso hoje. A forma de se relacionar com Deus, o que esperar de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é o mago que realiza as minhas vontades, Ele não é um mordomo que me serve para resolver os meus dilemas. Então eu acho que a gente vai precisar, e é de fato um assunto profundo, né? Quando eu falei para você, Davi, tem que gravar o programa sobre o jogo das afeições. Você falou, cara, eu fiquei 3 meses falando sobre isso, né? Como que eu vou gravar um programa sobre isso? De fato não dá. E eu vejo a necessidade das pessoas amadurecerem nisso. Resumindo, um outro aspecto do jogo das afeições para mim. Pessoas imaturas. Pessoas imaturas. E uma coisa é lidar com adolescentes que estão vivendo esse conflito. Só que nós temos visto pessoas que se declaram cristãs, que nem eu estava aconselhando um homem, e aí ele falou algumas coisas para mim, assim, deixei ele falar, né? Eu falei, me diz uma coisa, você tem quanto tempo de convertido? Ele falou, 23 anos. Eu falei, a conta não bate. Não é possível que você está falando o que você está falando com 23 anos de convertido. O que aconteceu nesses 23 anos? Que Jesus é esse que você conheceu? Que Deus é esse que você diz que entregou a sua vida e você professa essa fé, e aí você frequenta a igreja, mas não bate 23 anos e você falando o que você está falando? Não faz sentido para mim. Então a gente vai precisar aprofundar tema por tema com relação a isso. E aí fica o meu convite para você que está aí assistindo. Você precisa estar aqui na próxima semana. Nós queremos aprofundar ainda mais, aspecto por aspecto. O Davi já gravou um programa dando um panorama geral, falando muita coisa sobre. Nós trocamos uma ideia aqui hoje a respeito, mas eu estou sentindo a necessidade da gente se aprofundar ainda mais. Porque, de fato, muita gente está presa em uma infantilidade, falta de maturidade, por estar vivendo esse jogo de afeições, onde não consegue, nesse primeiro passo, desenvolver um relacionamento sadio. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos amadurecer, para não sermos como crianças, levados de um lado para outro, com qualquer vento de doutrina. E isso precisa estar muito forte no nosso coração. Nós estamos vivendo uma época onde o crescimento numérico dos cristãos, das igrejas brasileiras, é exponencial, é gigantesco. Não sei nem se eu usei a palavra certa. Mas como o Davi costuma dizer, quilômetros de extensão, milímetros de profundidade. E a gente quer ser mais profundo. E eu sei que ser mais profundo, às vezes não é algo que dá audiência, né? O que dá audiência é fazer meme, fazer dancinha. Que nem o Davi, né? Pô, Davi, coloca um boné, né? Coloca uma roupa colorida, já que você trata com adolescente, né? Eu vou virar o tiozão da Suquita, lembra daquele comercial? Você sabe que você arruma muito problema com isso aí, né? Se veste aí, faz aí. Cara, não é isso. Vou fazer um evento pra criança, tem que colocar um arquinho de bolinha balançando, tem que colocar roupa de palhaço, gente. Cara, vamos parar com isso. E aí a criança sendo abusada dentro de casa, o que ela precisa é de um palhaço lá, falando pra ela, Jesus é o herói! Pois é. Por favor, mano. Eu acho que chegou a hora da gente rasgar o coração mesmo aqui no programa e falar o que a gente pensa. Né? E chega disso, gente. Chega. Chega dessa... Não vou nem chamar de água com açúcar isso aí. Né? Mas é criança nada. Você não tem que se vestir igual um palhaço para entreter as crianças. As crianças precisam de homens bíblicos. Ela já tem isso na escola, né, Felipe? Ela já tem isso na escola em junho, festa junina, isso e aquilo. Ela já tem. Essas coisas lúdicas ela tem. Ela tem no supermercado que quer fazer propaganda de papel higiênico.
ela tem lá na frente, venha comprar. Ela já tem, não precisa disso. Ela precisa ser ouvida e acompanhada. É interessante, Davi, que tem... Lá na igreja tem o curso de catecúmenos para receber novos membros. E as crianças, né, às vezes elas participam, né? As crianças vão crescer, vão participar para ser recebido como membro da igreja e tal, né? É muito bacana. E às vezes vem gente de fora. E o pessoal que acaba vindo de fora, né, tá sendo recebido como novo membro, às vezes passa um pouco de vergonha lá no curso, porque as crianças têm 10, 12 anos e respondem tudo que o pastor pergunta, né? E já vai respondendo tudo, né? E aí as pessoas mais velhas, mas eu só tô vindo de outra igreja, né? Como que eu não sei isso, né? As crianças sabem. Gente, amadurecimento, a gente precisa amadurecer. Parar com esse negócio. Então, fica o meu convite, né? A gente vai começar a dar a feijoada aqui para vocês mesmo. Então, vocês precisam estar nos próximos programas para vocês viverem isso, ok? Combinado? E vem assistir com caderno, com caneta, fazer anotação. Você tem liberdade total de enviar a sua pergunta, tá? Não somente aqui no chat ao vivo, mas manda para o nosso direct do Instagram, sabe? Pode mandar para o meu pessoal. A gente vai pegar todas as perguntas e vai gravar um programa só para responder pergunta. O tema começou a ficar um pouco mais profundo, eu não estou acompanhando o raciocínio. Manda a sua pergunta aqui, ó, @FelipeBentley. Manda para mim a sua pergunta lá no Instagram. Eu vou pegar a sua pergunta, eu e o Davi, a gente vai sentar e vai elaborar todas as perguntas que chegarem ali, respostas muito bíblicas, concisas, de uma maneira bem prática para trazer aqui para vocês. Porque eu acho que agora a gente chegou num ponto crucial de todos os programas que está sendo desenvolvido aqui do Vida Pura na Telmídia, de mergulhar em o que para nós é um problema crucial que, quando resolvido, vai destravar um caminho aí para você trilhar a verdadeira liberdade. Antes de eu dar tchau para todo mundo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade aí do Telmídia. Amém. Tamo junto. Valeu. Bom, já falei para você se inscrever no canal, deixar o joinha aí, compartilhar o vídeo, ativar esse sininho para você não perder nenhum programa da Telmídia, né? Os Telmídia Casts do pastor Lugero, o programa da Tati de entrevista, que é sensacional, você não pode perder, tá? Então ativa o sininho do canal para toda vez que tiver um vídeo novo você não perder. Aqui na descrição do vídeo tem o link de inscrição do streaming da Telmídia. Você não vai gastar nada com isso, é de graça. E você vai ter acesso a conteúdos de extrema qualidade, filmes, desenhos, séries que foram produzidas com muito carinho, de edificação para a sua vida, tá? Para de maratonar lixo, vamos falar a verdade, imoralidade, impureza, e venha fazer parte da família Telmídia, não só aqui no canal do YouTube, mas também no streaming. Combinado? Toda sexta-feira, 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Então eu te vejo, se Deus assim permitir, na próxima semana, ok? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo programa. Valeu!